Bem-vindos ao 20º programa O Espiritismo Esclarece. E hoje com a presença de Amanda Barcelos. Nosso tema: vamos conversar sobre o espiritizar via web, o novo paradigma dos centros espíritas. Pedimos ainda que compartilhem nossos vídeos, registrem-se em nosso canal. Você poderá estar auxiliando alguém. Também pedimos que ao final registrem seus apontamentos, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta, e já com nossa convidada da noite de hoje, Amanda Barcelos. Então seja muito bem-vinda, Amanda, ao 20º programa O Espiritismo Esclarece, o terceiro deste novo ano de 2021. Quero te agradecer imensamente por ter aceito nosso convite tão de última hora, pois nesses tempos são bem poucos os trabalhadores da doutrina verdadeiramente dispostos a encarar esse desafio, principalmente para conversar sobre esse tema tão instigante. Receba também as boas-vindas, carinho e gratidão dos internautas que agora nos acompanham. Obrigada, Arivelto. Obrigada a todos que nos assistem. Hoje eu acho que a gente vai tentar falar especialmente para aquelas pessoas que se sentem desanimadas. A gente quer hoje buscar que essas pessoas se sintam animadas com a capacidade que elas mesmas têm e que nem sabem. Como bons espíritas, a gente sabe que está sempre em constante evolução. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá em que hora você estiver nos assistindo. Muito obrigada. E eu não posso prometer que eu vou conseguir mudar a cabeça de todos vocês, mas eu vou tentar fazer com que o coraçãozinho de vocês se abra para esse novo mundo. Ele pode ser bem legal, a gente pode tentar junto. Perfeito, Amanda. Com certeza, vamos nos esforçar bastante. Caros internautas, sobre a nossa convidada, Amanda, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Círculo da Luz, aqui da cidade de Porto Alegre, e é também coordenadora virtual do grupo de apoio fraterno de dependentes e codependentes químicos, e também é uma visitante do grupo Irmão, do qual trabalhamos, que é no Hospital Espírita de Porto Alegre. Então, todas as terças-feiras ela está lá conosco, também participando ativamente, e isso deu ensejo a convidá-la para estar conosco, já que a área da informática é uma das áreas de predileção dela. Já quero também aproveitar o ensejo para registrar que no sábado que vem teremos a estreia de um projeto do programa Espiritismo Esclarece, que se chamará Parábolas de Jesus. É um projeto em que será composto por 4 integrantes, 4 convidados, que irão a cada programa discutir uma das 36 parábolas de Jesus. Assim, esse programa ele vai se estender até junho do ano que vem,
porque será sempre no terceiro e no quarto sábado de cada mês. Portanto, a estreia já nesse sábado que vem, que é o terceiro sábado, e nós vamos aqui exibir um trechinho da abertura do programa para que vocês fiquem morrendo de vontade de assistir e já se comprometa a estarem conosco, depois a compartilhar nossos trabalhos que serão bastante interessantes. Olá, meu amigo, minha amiga. Venho lhes apresentar o mais novo projeto do programa O Espiritismo Esclarece, Parábolas de Jesus. Todo terceiro e quarto sábado de cada mês, a começar por essa próxima semana, 23 de janeiro, até o mês de junho de 2022, estaremos conversando sobre uma das 36 parábolas de Jesus. Para isso, contaremos com a presença de 8 convidados fixos que se alternarão a cada programa em grupos de 4 a 4, possibilitando assim a maior combinação possível entre eles, fechando um total de 4 meses. Portanto, durante o primeiro quadrimestre deste ano, teremos as primeiras 8 parábolas contadas. Nosso grupo é composto por 4 convidados oriundos do Hospital Espírita de Porto Alegre e outros 4 oriundos da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Assim, já no mês de janeiro, agora no dia 23, teremos o primeiro grupo, que conversará sobre a parábola do semeador. E no dia 30 de janeiro, o segundo grupo conversará sobre a parábola do joio. Já para o mês de fevereiro, teremos uma nova configuração de convidados, onde o primeiro conversará sobre a parábola do grão de mostarda e o segundo conversará sobre a parábola do fermento. No mês de março, outras 2 novas configurações, onde a primeira conversará sobre a parábola do tesouro escondido e a segunda configuração do grupo conversará sobre a parábola da pérola. E finalmente, no mês de maio, fechando o primeiro quadrimestre do ano, 2 novas configurações. A primeira conversará sobre a parábola da rede e a última configuração de convidados conversará sobre a parábola da ovelha perdida. Então, meus queridos convidados, não deixem de assistir. Venham nos prestigiar já neste dia 23 de janeiro, às 19 horas, nosso primeiro grupo de 4 convidados conversando sobre a parábola do semeador. Esperamos por vocês. Então, caros internautas, gostaram? Estaremos esperando por vocês. E aí, Amanda, está preparada para essa conversa? Sim, sempre. Ok, mas antes, como de praxe, rogamos aos benfeitores, amigos, que nos orientem, nos intuam, para que sejamos instrumentos úteis do Cristo na divulgação de seu Evangelho e na clara abordagem da temática que nos propomos. Amanda, eu quero iniciar então esse nosso bate-papo da seguinte forma. Eu gostaria que tu me desse as tuas impressões que tu tem sentido lá, porque como coordenadora virtual do grupo de apoio fraterno, certamente tu tem te deparado com algumas dificuldades, porque bem sabemos que em nossas sociedades há aqueles trabalhadores já de longa data e que têm muita dificuldade com essas novas tecnologias. Assim como a nossa temática visa essa questão de espiritizar, e até aproveitando aqui para elucidar o termo espiritizar, aquele internauta que não conheça, espiritizar é, em verdade, propagar o Evangelho, instruir, fazer a ação
que verdadeiramente nós fazemos na casa espírita, aquela de ser um palestrante, ser um orientador de algum trabalho, explicar e esclarecer. Isso é o espiritizar. A diferença é que agora, conforme nossa temática, o desafio é fazer isso na rede mundial de computadores. Então, Amanda, nos dê as tuas primeiras impressões sobre a nossa temática. Tu aceitaste de pronto, inclusive, quando eu propus, até porque acredito que deves ter ficado bastante empolgado. Então, por favor, compartilhe conosco essas tuas primeiras impressões sobre o tema e a tua experiência que tu tens tido já ali na Sociedade Círculo da Luz. Bom, a experiência que eu tenho como uma pessoa que eu já tô no Círculo da Luz já tem uns 10 anos. E como a maioria, toda essa boa parte desse tempo, eu estava no grupo presencial. Eu participava de vários trabalhos presenciais da casa. E mesmo quando a gente estava, isso acontece com todo mundo, quando a gente está numa palestra e a gente pensa assim, eu queria que o fulano tivesse assistindo essa palestra. Todo mundo que vai no centro espírita já passou por isso, mesmo que seja só para visitar. Eu vejo que agora a gente tem a possibilidade que antes a gente não tinha de levar esse conhecimento que a gente adquiria e que a gente não tinha nem como passar para os outros às vezes, simplesmente porque ele está na internet. Assim como acontecia com várias palestras do Divaldo, do próprio Chico, que tem várias matérias e várias coisas, várias entrevistas que ele dava, que a gente encontra até hoje na internet. A gente pode ver também agora como as casas tiveram que se reestruturar para que aquela informação também chegasse àquelas pessoas que estavam precisando tanto, que não podiam recorrer ao hospital espiritual, que era o Círculo da Luz, por exemplo, como a casa que eu frequento, e posso falar com mais conhecimento. Mas o que eu sempre percebi era aquele afastamento. Infelizmente, o nosso cérebro tem um mecanismo para se manter naquele lugar conhecido. E isso a gente acaba levando para muitas partes da nossa vida. E o que a gente sente agora? Que todo mundo foi tirado do seu lugar confortável. Porque o centro espírita era um lugar confortável. A gente ia lá em tal hora e tomava um passe. A gente ia lá em tal hora e assistia uma palestra do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu ia no ano que tinha alguma coisa lá. De repente isso foi tirado. Mas a gente também precisa entender que a parte do espiritizar é qualificar e humanizar. E quando eu falo do qualificar e humanizar, a gente fala com os dois tipos que existem nesse momento no centro espírita, que aqueles que entendem sobre as tecnologias e aqueles que não entendem. Quando a gente fala em qualificar, quando a gente fala em espiritizar, a gente encontra também qualificar e humanizar. O qualificar a gente pode colocar para aquele trabalhador da casa que tem muito conhecimento, mas ele não está sabendo a forma de passar o conhecimento que ele tem nesse momento. Esse trabalhador precisa se qualificar. E o humanizar é para aquele que entende e que muitas vezes não tem paciência para explicar. Muitas vezes
como é que usa, como é que mexe. Essa pessoa precisa entender que é um ser humano que está ali. E como todas as almas humanas, tem as suas limitações e tem o seu tempo. E a gente tem que se humanizar também, porque a gente tem que pensar que se Jesus tivesse desistido de nos ensinar alguma coisa no nosso primeiro erro, a gente sabe que a gente não teria andado muito, né? A gente só chegou onde a gente chegou porque ele não desistiu de nós. E essa é a missão, digamos assim, de quem consegue. Tá. Tu falou em qualificar, certo? Como é que tu vê esse processo de qualificação dentro do centro espírita? Seria criação de uma espécie de curso de orientação, partindo Deus do básico, porque a gente sabe que nas nossas casas espíritas existem aqueles trabalhadores de longa data, mas que muito mal até utilizam o celular, alguns até têm aversão ao celular. Eu tenho um querido amigo de 80 e poucos anos do centro espírita, que ele só usa um celular porque é obrigado, porque a filha obriga, mas efetivamente ele não gosta. Como é que tu vê isso? Eu acho que a primeira questão da casa espírita, o primeiro que a gente precisa fazer é que as pessoas entendam da capacidade que elas têm. Porque o espírita, ele aprende a se doar. Tu aprende que tu precisa dar para os outros aquilo que tu tem. Só que Jesus também nos fala que a gente precisa cuidar de nós também. A gente precisa cuidar do nosso espírito e o nosso espírito precisa, o nosso corpo precisa evoluir junto com o nosso espírito. E quando a gente trabalha dentro do centro espírita, a gente nota a dificuldade e a gente nota muitas vezes aquela coisa da negativa. Não vou nem tentar. A gente tem um espírito ali dentro, então a gente precisa levar em consideração que a gente não sabe o que aconteceu antes. Por que essa pessoa tem essa limitação? E aí a gente pode entrar desde as gerações anteriores se criaram ouvindo: não mexe na televisão que vai estragar, não mexe no videogame, não põe essas coisas na TV que isso vai quebrar a TV. Todo mundo já ouviu isso alguma vez. Não mexe que estraga. E isso acaba sendo interiorizado dentro da pessoa. Não mexe que estraga. E a pessoa acha automaticamente que se ela não sabe mexer naquilo, ela não pode mexer porque vai estragar. Então, o centro espírita, como uma entidade, quando eu digo é um espaço físico, ele deveria ter mais interação entre gerações. Porque eu vejo muito pouco isso. A gente precisa que as gerações se encontrem para que uma passe para outra aquilo que tem de melhor. Assim como os jovens precisam aprender muitas coisas com os mais velhos como bons espíritas, sabem que aquele espírito é jovem naquele corpo, mas a gente não sabe que idade tem aquele espírito. Então, aquele espírito também tem coisas a oferecer. E isso precisa ser melhor pensado até. Porque a gente vê muito que se formam panelinhas dentro do centro espírita. Porque espírita não é perfeito. A gente está em evolução, mas a gente não é perfeito, antes senão a gente não estava aqui. E a gente tende a tentar ficar perto dos nossos afins. E a gente tende a
procurar ficar num lugar conhecido. Aquilo que a gente conhece, nosso cérebro automaticamente quer ficar ali. Só que a gente precisa entender que é o momento em que o conhecido já não é mais pertencente a nós. O mundo está diferente para todo mundo. Eu, como uma pessoa jovem, eu não gostava de fazer videochamada. Agora eu vou dar quase que um depoimento. Eu nunca tive muita paciência nem para falar com as pessoas no telefone. Eu não gostava dessas coisas. Não é porque eu sou jovem que eu nasci gostando. Mas, obviamente, como uma pessoa jovem, eu já tinha mais contato com isso. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa ter a troca. Eu sou tia, muitas coisas a minha sobrinha tem que me explicar também, porque eu não entendo. Mas por quê? Porque eu tenho o contato com outra geração. E essa interação, eu acho que é primordial, porque a gente precisa que os trabalhadores antigos aprendam mais também, porque a gente não pode ficar parado só no que é conhecido por nós. A gente tem que estar sempre buscando o novo. O novo é assustador? É. Mas, felizmente, dentro da internet, quando tu tem um computador ou um celular, tudo o que tu vai fazer, existe algum comando que desfaz. Diferente da nossa vida, que a gente não tem um botãozinho que reseta e volta tudo do início, os computadores e os celulares têm. Então, para uma pessoa que já viveu muito, criou filhos, criou família, trabalhou, se aposentou, viveu uma vida inteira de coisas novas, a pessoa está acostumada. Vai ser só mais uma coisa nova. E nesse momento, a pessoa precisa entender que ela já conseguiu fazer tudo isso. Ela consegue mais isso também. Sim, basicamente o que a psicologia chama de zona de conforto, né? A gente estabelece aquela zona de conforto porque é segura e não pretende sair dali até pelo medo do desconforto e aprender, principalmente depois de uma certa idade, é bem mais difícil, mais trabalhoso, exige mais concentração. E no caso como esse, dessas ferramentas novas da informática, trazem conteúdo completamente novo, coisas que jamais tinham se ouvido falar, sequências de comandos. Então, a gente é acostumado a ver depoimentos de alguns que dizem, não, é muita coisa, eu não vou conseguir guardar esses comandos todos, escreve para mim, e aí tu escreve e a pessoa continua errando. Mas como tu bem disseste, a importância da participação desses trabalhadores antigos em nossos trabalhos. Quando nos reunimos nesses eventos virtuais hoje, é importante ter sempre a participação deles, porque eles têm a experiência. E aí eu vejo muito aquele que tu falou, né, da importância de resolver esse conflito de gerações, porque por volta dos idos de 1990 surgiu essa diferenciação entre imigrantes digitais e nativos digitais. Então todos aqueles que nasceram pós 1990, ou seja, que estão ali na faixa dos 30 anos, já nasceram com o mundo parcialmente digital. Porém, aqueles que são lá dos idos de 1960, 50, têm uma resistência muito grande, porque passaram, bem dizer, meia vida, digamos aí, pessoas que estão hoje com 60 anos de idade, 70, passaram pelo menos 40 anos sem essa tecnologia. Então veja que realmente é uma dificuldade. Então esse desafio mesmo do espiritizar
via web, apesar de ser fascinante para os nativos digitais, porque pode usar múltiplos recursos, não podemos esquecer que nós não podemos simplesmente construir um mundo nosso. Estou me incluindo no meio, eu já passei, eu sou antes dos 1990 também, já passei de meus 30, mas procuro estar sempre na onda, até porque estamos sempre em contato com jovens, então temos essa obrigação, o que necessariamente não é verdadeiro para todas as pessoas da nossa idade. As pessoas que já passaram dos 30, dos 40, 50, necessariamente não vivem entre jovens, então não vem essa necessidade. Nós já vemos até pela atuação nos centros espíritas. Como tu vê assim, essa questão de construir, em termos de um projeto para integrar? Tu meio que falou assim, alguma coisa de tentar reaproximar essas pessoas, mas em termos práticos, tu já pensou em termos práticos na tua sociedade, o que pode ser feito para resolver o problema? É que a questão nossa nesse momento, a gente está passando por uma pandemia onde a gente não consegue ter o contato físico, porque o que eu mais noto é que a pessoa precisa ter aquela troca de energia, e que nesse momento a gente não está podendo ter, né? Mas o que é possível de se fazer? A gente pode não conseguir conscientizar aquela pessoa que é mais idosa, mas a pessoa idosa sempre vai ter algum jovem por perto, né? Pelo menos uma pessoa no grupo de estudo ou em algum grupo ela vai conhecer. E essas pessoas precisam olhar para essa pessoa que tem dificuldade com outros olhos, com o olhar de agora eu sei um pouco mais. E a pessoa que recebe também precisa entender, ele é um piá, mas ele sabe, porque eu posso dizer como uma pessoa jovem que a gente sofre um pouco dentro do centro espírita, porque as pessoas nos olham de um jeito diferente, porque a pessoa pensa, não, é muito jovem ainda. Só que a gente é espírita, a gente sabe que a idade do corpo não interfere na idade do espírito, né? E se não interfere, a gente não pode desconsiderar o que aquela pessoa está falando. E uma coisa que eu sinto falta é de os centros espíritas forçarem um pouco. Quando eu digo forçar, não é assim, obrigar a pessoa a usar. É de estimular mais aquela pessoa a participar de uma forma digital. E quando eu digo isso, é de pegar e sentar mesmo e dizer, fulaninho, olha só, a gente tem que fazer tal coisa, a gente vai fazer uma palestra que a gente vai passar na internet e tal, e aí tu vai lá e tu senta com aquela pessoa e tu explica. Porque às vezes a pessoa só precisa entender que aquilo ali não morde. E porque, né? Às vezes a pessoa ela não olha para o computador. Porque parece que se olhar para o computador, se respirar perto dele, vai morder. E a grande dificuldade que eu noto é que a pessoa tem vergonha de dizer que não sabe. Muitas vezes a pessoa só diz que não quer porque ela não quer ter que admitir que ela não sabe alguma coisa. Mas, mais uma vez, trazendo, nós somos espíritas, a gente já estudou isso, a gente sabe que a gente sempre tem alguma coisa a aprender. E se a gente sempre tem alguma coisa a aprender, a gente não precisa ter a vergonha de dizer, eu não sei, então tu me ensina. Esse eu acho que é o principal bloqueio. Que eu noto, a minha mãe não consegue nem atender o celular. O santo de casa não faz milagre. Porque
muitas vezes a mãe, o pai tem uma resistência para aprender quando o filho ensina, e muitas vezes o filho não tem paciência para ensinar o seu próprio pai e a sua própria mãe. Então, aí que a gente entra naquela questão de que a pessoa não consegue, porque as pessoas em quem ela confia não conseguem explicar para ela, e aí ela tem que ir para uma pessoa que ela nunca viu, ela nunca falou para aquela pessoa, ela vai ter que admitir para aquela pessoa que ela não sabe alguma coisa. Mas eu realmente tento acreditar que as pessoas que estão passando por isso vão conseguir compreender que a pandemia veio para mudar alguma coisa no mundo. Então a gente tem que aproveitar as coisas que a gente teve que aprender na marra e aceitar com mais leveza. E a principal coisa que a gente teve que aprender é que o digital existe e que a gente precisa também ter uma vida digital. A gente tenta ser analógico porque a gente gosta do livro. Eu sei que eu sou espírita, a gente gosta de um livro de papel, a gente gosta de uma revistinha, a revista espírita mesmo. A gente gosta do jornal, do Centro Espírita, a gente gosta das coisas analógicas. Só que a gente tem um mundo na nossa frente digital. Tudo que é novo assusta, mas a gente consegue, a gente entende. A gente só precisa acessar o arquivo lá que desbloqueia a gavetinha para que uma coisa nova entre. Pode falar, João. É bem verdade mesmo, é interessante isso, e dá a impressão que algumas dessas pessoas que têm maior resistência, como se acreditasse assim, não, isso vai passar, essa onda passa, depois volta tudo normal, sabe? E não volta. Discutindo com um amigo comum nosso sobre essas questões assim, né? Até um outro amigo particular questionava, passar dessa pandemia, as coisas devem regularizar de novo. Não, meu amigo. A vida só anda para frente. Tu até pode querer brecar, mas tu vai brecar a tua vida. Tu não vai conseguir brecar o sistema, porque é o progresso. Então, assim como a gente não consegue mais imaginar a sala de aula no formato antigo, com os alunos sentados nas carteiras, o professor escrevendo no quadro, esse conceito ele não existe mais. Ele ficou para a memória. Daqui para diante, ainda certamente haverão encontros em salas, mas se descobriu a grande facilidade, até porque, se não me engano, algumas pesquisas já demonstram que quando essa estrutura é bem gerida, o teu nível de assimilação, de aprendizado é muito maior. Porque a tua interação também passa a ser muito maior. Tu pode repassar aquele conteúdo tantas e tantas vezes. Tu pode ilustrar o conteúdo, como por exemplo um filme, basicamente um documentário, sabe, uma reportagem. Tu pode trazer aquilo ali dentro da tua própria sala virtual. E o aluno pode rever aquilo tantas e tantas vezes. Então ele vai ter um aprendizado com certeza maior. Né? Claro que agora vai depender dele uma outra situação que antes talvez ele não tinha tanto, que é o esforço próprio. Porque agora existe até um termo que se usa quando surgiram os EADs, os ensinos à distância. O termo que a gente usa é eutagogia, que é justamente um termo que é onde o estudante, basicamente, ele vai correr atrás. Então, tanto que quando iniciou esse processo, ele iniciou voltado para os níveis mais superiores, porque eles já procuraram um público mais adulto, mais amadurecido, mais amadurecido, que
para conseguir dar o start naquele processo, porque seriam aquelas pessoas do tipo assim, chega o professor, tu vai fazer uma pós-graduação, o professor te dá um tema e tu vai correr atrás. Ele vai te indicar a literatura e tu vai correr atrás. Nos níveis médios, iniciantes, tu não consegue fazer isso, porque aquele estudante não tem ainda aquela capacidade de busca, de pesquisa, aquela iniciativa. Hoje já é diferente. Hoje já passado pelo menos mais de 10 anos que iniciou esse processo, tu já consegue ter os alunos de primeiro grau aí, de sexta, sétima, oitava série, trabalhando conteúdos assim virtuais. Então eles já demonstram essa iniciativa, coisa que há pouco mais de uma década já não tinham. Então eu vejo assim que isto veio para ficar, não tem remédio, você vai ter que aceitar, vai ter que se dobrar aquilo, ou como costumam brincar assim, né? Ou procura o cemitério de Tiranossauros Rex ou de elefantes para ir lá, porque você não consegue se enquadrar mais no mundo. Mas eu acho que as pessoas que te amam não vão deixar tu fazer isso. Elas vão te buscar e tentar te integrar naquilo lá, porque é a vida, não tem como fugir disso aí. E outra coisa que me ocorreu, me parece, não sei se te parece, que isso estava represado. Nós já deveríamos ter começado a utilização dessas ferramentas, talvez desta forma que começamos no ano passado, já há pelo menos 2 ou 3 anos. Mas foi preciso uma pandemia, com todas essas tragédias, para que nos despertássemos e víssemos que nós tínhamos em casa uma ferramenta que nos permitia melhorar inclusive a performance de nossos trabalhos e até com uma abrangência muito maior. Não sei se te parece assim também. O que eu noto, que eu já notava que estava acontecendo nos centros espíritas, é que eles já estavam desenvolvendo o gravar algumas palestras para disponibilizar, mas geralmente eram algumas palestras especiais, assim, quando recebia algum palestrante novo, algum palestrante que não era da casa. Geralmente eram essas as palestras que eram gravadas. A gente estava engatinhando, mas só que o que aconteceu? A gente teve uma pandemia que veio como aquela... Sabe quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, que botam a gente numa lomba? Não sei se contigo alguém foi mais delicado, mas comigo foi assim, me botaram numa lomba e disseram, desce. Foi o que aconteceu. A gente estava lá ensaiando, vamos começar a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e de repente teve um start, não, agora esse é o momento. Esse é o momento, porque corações que precisam ser consolados precisam do Consolador. E a gente aprendeu que o Espiritismo era o Consolador. Então a gente, lógico, a gente precisa também compreender que nem todo mundo tem o recurso de pagar uma internet que seja uma internet boa o suficiente para se usar esses recursos. Nem todo mundo tem um espaço físico. Muitas vezes as pessoas têm 15 pessoas dentro de uma casa, a pessoa não tem sossego para poder ficar quietinho e ouvir uma palestra. A gente entende que existem exceções, existem pessoas que precisam da questão física para que elas consigam ter alguns minutos de paz, porque a gente sabe, como espíritas, a gente sabe o mundo que a gente vive, ele é um mundo de provas e expiações, então nem todos os lares têm o conforto que o centro espírita dá para a gente. Mas a gente está ganhando a possibilidade de levar para muitos lares que não conheciam esse acalento que a gente tem quando vai na casa espírita. A gente está levando a casa espírita a essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa aprender a aceitar as coisas que Deus nos manda.
porque a gente sabe que isso não aconteceu por acaso. Não foi um dia Deus dormiu, cochilou e aconteceu uma pandemia. Não, isso estava previsto. A gente tem coisas a aprender com isso. E a gente está em evolução. A gente não volta para trás. O que a gente andou, mesmo que tenha sido com um chute, a gente andou. Então, inclusive, o nosso grupo, o Apoio Fraterno, a gente, hoje em dia, a gente consegue chegar a lugares que a gente nunca chegou antes. A gente tem pessoas de várias cidades que não conseguiriam estar no Círculo da Luz, que é na zona sul de Porto Alegre, às 8 da noite numa sexta-feira. Essas pessoas fisicamente não conseguiriam estar lá nesse horário. Mas como elas podem estar dentro da sua casa, elas simplesmente conseguem estar lá e conseguem ser auxiliadas. E eu não sei se tu nota isso, mas o que eu noto que a gente já tem uma mudança. A gente já nota uma diferença do nosso grupo presencial para como hoje em dia é o nosso grupo online. A mudança que eu mais percebo é que antes a gente tinha muita dificuldade para fazer com que as pessoas falassem. Agora, as pessoas precisam falar, elas têm a necessidade de falar. E a gente não precisa mais fazer esforço para que as pessoas falem. E eu sinto isso como uma coisa que a pessoa, mesmo não estando fisicamente, a gente nota que a pessoa está tão envolta naquela energia que a gente sentia quando estava lá dentro do centro espírita, mesmo que ela não esteja lá, ela está recebendo essa energia. E a gente, como espírita, sabe que o físico é só o veículo. Porque com o poder do pensamento, o espírito pode estar em qualquer lugar em uma fração de segundo. Então, por que não aconteceria a mesma coisa nesse momento em que todos os corações precisam desse carinho, desse afago, desse consolo? É impossível a gente achar que a espiritualidade não está trabalhando também nessas pessoas. E vai, Filho. Me diz uma coisa, Amanda. Eu percebo assim, eu declaradamente eu sou de uma dessas correntes. Tem duas correntes. Uma que defende piamente de que esses recursos esfriam as relações humanas. Outra corrente diz que não, que em verdade elas estreitam. Eu sou dessa ala que defende que esses recursos estreitam relações, inclusive amplificam essas relações a ponto de que nós podemos estar em pontos diferentes do planeta e conversando sobre o mesmo tema, elegemos um horário, nos encontramos e quantas pessoas quisermos definir em uma sala virtual, quantas elas aceitar nós podemos colocar. E aí vem aquela questão que tu estava comentando justamente, que, ora, porque se você admite que lá ali dentro do centro espírita 50, 100, 200 pessoas vão se reunir, a espiritualidade vai agir, e bem sabemos que nós nos ligamos aos espíritos pelo pensamento, não é pela matéria. Então, se estamos, como o próprio Jesus disse, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele não falou fisicamente só. Ele não disse assim, onde estiver um ou mais reunidos fisicamente. Ele não disse isso. Se ele não disse isso, então entende-se que como somos espírito, que estagiamos por hora na matéria,
a nossa essência espiritual. Então, enquanto espíritos, na intenção, reunidos, nós estamos gozando da assistência espiritual. Eu defendo essa tese que realmente, e reconheço também nos grupos aqui trabalho também, que pertenço, tanto do Hospital Espírita quanto da outra sociedade, do Instituto Espírita, Terceira Revelação, que eu faço parte. Desde que começamos as nossas reuniões virtuais, me parece que criou-se uma identidade muito maior. Uma coisa que eu sinto é que talvez até pelo fato da pessoa estar dentro da sua casa, ela se sente mais confortável. E como a gente sabe, fazendo evangelho no lar, a gente sabe a energia que fica quando a gente se concentra e a gente traz a espiritualidade para dentro da nossa casa. Eu acho que, inclusive, Arivelto, que nós como espíritas, se a gente pensasse que a gente só usa a parte física para estabelecer conexões, a gente nunca faria uma prece para uma pessoa que não está do lado da gente. A gente sabe que a nossa energia, ela vai para onde a gente enviar ela. A gente às vezes não precisa nem saber o nome da pessoa, a gente não precisa ter visto o rosto dessa pessoa para a gente fazer uma prece por ela, e a gente sabe que essa prece é ouvida. A gente sabe que ela recebe a energia dessa prece. Se a gente sabe o poder que o pensamento e que a nossa vibração no bem é forte, a gente sabe a força que isso tem e a capacidade que ela tem de chegar aonde a gente quiser, por que pelo fato de ser por um computador, de ser por uma tela, eu não conseguiria fazer a mesma coisa? Óbvio, quando a gente está de frente um para o outro, a nossa energia é diferente, porque nós ainda somos espíritos ligados à matéria. O nosso corpo ainda é muito... A nossa matéria é muito grosseira ainda. A gente tem essa necessidade, mas a gente já sabe que ela não é a única forma que a gente tem de se comunicar e de estabelecer conexões. Porque a gente sabe que o amor, ele não passa, ele não precisa de uma imagem, muitas vezes, para ele acontecer. A gente consegue sentir amor quando uma pessoa diz que está grávida. A gente sabe que essa pessoa tem um serzinho lá dentro. A gente nunca viu, mas a gente sente um amor, mesmo sem nunca ter visto. Quando a gente pensa no computador, vamos imaginar que é uma tela e vamos imaginar que essa tela é uma mãe. É uma pessoa que está gestando uma criança que eu tenho muito amor. A diferença é que muitas vezes a gente conhece essa pessoa já, algumas não. Por exemplo, quantas vezes eu e tu, a gente se encontrou pessoalmente uma vez. Verdade. E a gente já conversou de maneira virtual uma série de vezes. A gente hoje é muito mais íntimo do que aquela vez que a gente se encontrou pessoalmente. A capacidade de criar conexão está no espírito, não está na matéria. A gente não cria conexões, já pensou se fosse cada pessoa que a gente toca, a gente se gruda naquela pessoa fisicamente e a gente vive arrastando aquela pessoa? A gente vira um apêndice grudado naquela pessoa? Não. A energia que a gente troca, a gente não precisa da matéria. E o nosso caminho é evoluir para um mundo de regeneração,
E o nosso objetivo final é nos tornar, a gente chegar na perfeição relativa que nos é permitido. E a gente sabe que esses espíritos muito evoluídos têm cada vez menos necessidade da matéria. Então a gente precisa evoluir. Lógico, eu não estou dizendo, não estou comparando o computador a uma evolução espiritual, mas a gente precisa, se a gente não consegue se desligar da matéria, nem para coisas tão simples, como que a gente vai se desligar da matéria para a gente ser um espírito mais evoluído? A gente precisa usar os recursos que Deus nos deu, porque foi Deus que nos deu isso, foi Deus que intuiu uma pessoa que foi lá e criou tudo isso. A gente sabe que nada acontece no mundo sem que Deus decida que vai acontecer. Então, se a gente tem todos esses recursos hoje, foi porque Deus nos deu os meios para que isso existisse. E se Ele nos deu, a gente tem a obrigação de aceitar. Lógico, eu sei que nem todo mundo vai conseguir seguir isso, mas a gente tem a obrigação de tentar, pelo menos, receber essas coisas. E a gente precisa fazer a nossa parte. Porque se a gente consegue fazer tanta coisa que não tem nenhuma utilidade no mundo, às vezes, a gente aprender uma coisa nova para poder passar adiante aquilo que a gente tem dentro do coração da gente, que é bom, porque a gente sabe que, assim como diz Kardec, não é que os espíritos maus são a maioria, é só porque eles são mais barulhentos. Lógico que ele não falou desse jeito, mas a gente precisa também aprender a fazer barulho pro bem, porque pro mal o barulho está bem grande. Então a gente precisa aprender, e quando eu digo a gente, eu digo eu também. Eu nunca fui a pessoa mais high-tech do universo, mas eu precisei aprender também. Me diz uma coisa, se a gente olhar para o ano de 2020, que recém passou, nós vimos esse boom acontecendo em que verdadeiras multidões entraram para as redes e agora utilizando esse ferramental, fazendo home office. Estamos agora em 2021, primeiro mês do ano. Tu enxerga uma continuidade desse aumento progressivo de pessoas entrando, utilizando esse ferramental? Ou isso vai estabilizar, vai mais ou menos ficar como está? O que tu mais ou menos prevê para... Porque, claro, é o primeiro mês do ano, mas a gente olhando para trás, em cerca de 10 meses pelo menos, contando lá, vamos pegar tipo março em diante, houve um boom que nunca se imaginou, e não estou falando de Brasil, estou falando de mundo inteiro. Mudanças de hábitos, empresas que continuam existindo, mudaram seus formatos no sentido de que perceberam que é mais lucrativo financeiramente e também em termos de produtividade trabalhar dentro desse novo conceito. Dentro da nossa área, dentro da área espírita, assim, nós começamos a perceber também a efetividade desse ferramental. Vale a pena investirmos num computadorzinho melhor, numa internetzinha melhor, porque a gente sabe que quanto melhor a velocidade, melhor a câmera, melhor a resolução, muito melhor esse feedback que a gente vai tendo. Então, vale a pena a gente fazer isso, porque a gente começa a ver que há um retorno nisso. Então, tu, assim, na tua experiência, tu percebe, tu acredita que isso vai aumentar mais ainda, ou agora se estabiliza e nós vamos para a questão qualidade?
Não deve aumentar muito mais, nós vamos trabalhar em qualidade agora. Eu acho que o aumento agora veio para ficar também. Porque a gente vai ter cada vez mais pessoas quebrando essa barreira e procurando e querendo coisas melhores e se inteirando mais. A gente vai ter uma evolução sempre, porque o mundo não volta mais para como era antes. A gente aprendeu a usar, o que eu noto é que a qualidade vai aumentar provavelmente, porque eu vou usar o apoio fraterno como exemplo para poder visualizar melhor. Logo que começou, que fechou tudo, que o Centro Espírita fechou e a gente sabia que a gente não ia poder fazer o nosso encontro, seria a primeira vez em 10 anos que a gente não ia poder realizar o apoio fraterno. E o apoio fraterno estava lá nas sextas-feiras, às 8 da noite, todas as sextas-feiras. Faça chuva, faça sol, a gente trabalhou sem luz. Natal, Ano Novo, Carnaval, Sexta-feira Santa, a gente estava sempre lá. O grupo nunca parou. E de repente, pum, fechou tudo. A gente não podia. Primeiro a gente teve aquela ressaca, aquela tristeza, e agora a gente não vai poder, eles vão nos procurar e a gente não vai. Certo, passou a primeira semana, na segunda semana a gente começou a fazer um grupo por WhatsApp. A gente combinava e daí todo mundo sintonizava na mesma vibração, no horário, e a gente ficava em prece, cada um na sua casa. De repente a gente começou a escrever no grupo as coisas que a gente tinha lido e que a gente queria compartilhar. Depois a gente começou a mandar áudios. E aí depois a gente foi liberado para fazer alguma coisa de um jeito... Acho que a gente nem foi liberado exatamente para fazer. Eu acho que nós resolvemos fazer uma videochamada, todo mundo no mesmo horário. E assim a gente começou. Agora, a gente já tem a nossa salinha no Meet, a gente já tem a organização, a gente já consegue ligar e desligar o microfone, todo mundo já sabe ligar e desligar o microfone, a gente já tem o nosso cronograma, a gente já está à vontade naquela plataforma, a gente já sabe usar. Que essa é a primeira barreira, a gente não saber como fazer e tu olha para tua frente e tudo é mato. Quando tudo é mato é mais difícil. Só que agora a gente já teve muita gente limpando o terreno e fazendo. Então o mais certo é que isso siga. Porque o novo veio e o novo vem mesmo que a gente não queira. O novo vem porque a gente precisa evoluir. A gente só vai escolher se nós vamos ser aqueles espíritos que vão em busca de acompanhar o progresso do mundo ou se a gente vai tentar ser o espírito que fica estacionário. Mas isso é uma opção de cada um, mas o mundo não vai mais ser o mesmo. O mundo que a gente conheceu, o mundo que a gente viu em março, o mundo que a gente começou 2020, não existe mais. Agora a gente tem que aprender a viver nesse novo mundo, onde nós não somos mais os mesmos e o mundo também não é mais o mesmo. E a gente vai ter que se adaptar da nossa melhor maneira possível. Porque a gente, graças a Deus, ouviu muita palestra e ouviu muito, eu escuto muito podcast, que eu gosto de assistir várias palestras de vários lugares. E a gente tem muita literatura também que diz que a gente está sempre em evolução.
Então, a gente precisa aceitar e evoluir, porque a gente está aqui para isso. Enquanto a gente está vivo, quando eu digo vivo, é porque o corpo da gente ainda está funcionando, a gente está no caminho. Perfeito, perfeito, Amanda. Bem, Amanda, nós temos ali, fechando o nosso tempo, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para o nosso público, sobre o que você quiser aí. Foi tão agradável esse nosso papo, tão tranquilo, e certamente agora já vamos nos ver novamente já no sábado que vem. Que bom, porque iniciamos um trabalho, um novo desafio dentro do nosso programa O Espiritismo Esclarece, e que eu fico muito feliz em o grupo ter aceitado. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos internautas, aqueles que estão meio ainda descrentes um pouco com essa situação toda, desgostosos, outros extremamente esperançosos e felizes. Enfim, deixa a tua experiência de uma jovem trabalhadora da Seara Espírita e que rapidamente se integrou nessa sistemática e basicamente sempre quando pode está disposta a auxiliar aqueles que não conseguem entender bem como funciona esse mecanismo. Por favor. Bom, o que eu posso dizer, eu acho que eu vou falar talvez para as pessoas que tenham mais dificuldade, é de dizer que todo mundo tem dificuldade para aprender. Tá tudo bem a gente ter dificuldade em alguma coisa. Isso não é feio, não é demérito. Todo mundo precisa começar de algum lugar. E não é vergonha perguntar. Não importa quantos anos a gente tem, não importa quantos cabelos brancos a gente tem, não importa a falta de cabelo que a gente tenha, nada disso importa. A gente precisa aprender, e quando a gente precisa aprender, a gente vai atrás. Talvez quem esteja nos ouvindo agora, quem esteja nos assistindo agora, seja uma pessoa que sabe. Então, essa pessoa que sabe, ela precisa olhar com ternura para quem não consegue e aprender também a paciência, porque não é fácil, não é a coisa mais simples do mundo explicar para uma pessoa que tem dificuldade. Mas a gente está aqui para vencer os desafios e a gente está aqui para exercitar a nossa paciência. Então, se a gente está aqui, a gente vai conseguindo. E a gente precisa ter em mente que a gente junto, a gente vira um feixe de varas. A gente sozinho a gente quebra, mas quando a gente está todo mundo junto, a gente é forte. E a gente precisa entender que a pessoa que tem dificuldade, que não consegue, ela precisa ir um pouquinho para frente. E a pessoa que consegue, ela precisa estender a mão para ajudar aquele irmão que não consegue. E isso é bem legal, sabe? Porque eu vejo pelas companheiras e pelos companheiros que estão passando por essa dificuldade, que eu consegui ajudar de alguma forma. Isso é realmente, para a gente que sabe um pouquinho, isso, quando a gente é a pessoa que sabe e a gente consegue ajudar, isso dá uma sensação de dever cumprido, sabe? E eu realmente queria que mais pessoas sentissem isso, porque assim, cada um fazendo aquilo que sabe e ajudando os outros a aprenderem aquilo que a gente sabe, que a gente vai mudando o mundo. Porque a gente precisa uns dos outros. E quando a gente ajuda e quando a gente recebe, a gente está se unindo.
porque a gente vai fazendo com que a gente entre numa mesma sintonia, porque o mundo precisa evoluir com todos. Todo mundo precisa ir para frente. A gente precisa colaborar uns com os outros, porque quando a gente colabora, o mundo vai para frente. O mundo segue o seu curso, porque a gente quer um mundo de regeneração. E a gente precisa ir todo mundo, ou pelo menos o máximo que a gente puder levar, a gente vai indo. Excelente, Amanda, é bem verdade isso. Somos responsáveis um pelos outros, somos uma grande família universal e devemos ver o outro que menos sabe como um irmãozinho mais novo, a qual temos o dever de direcionar para o caminho que já cruzamos e conseguimos fazer então com segurança, orientando, passando aquele pouco que aprendemos, mas se todos fizerem isso, uma verdadeira cadeia, muito mais teremos de irmãos dessa nossa grande família adentrando a este novo mundo. Eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-la aqui conosco, também em nome de nossos internautas, muita satisfação. E a você, querido amigo internauta, muito obrigado por ter estado conosco, por ter nos acompanhado. Quero lembrá-los que compartilhem nossos vídeos. Você certamente poderá estar auxiliando alguém que muitas vezes tem um questionamento e que poderá ser respondido naquele vídeo. Então não deixe de compartilhar. Convença seus amigos, o quanto é legal, tem muita matéria interessante que já fizemos e outras virão, com vídeos a esse novo projeto que será exibido a partir sempre do terceiro e quarto sábado de cada mês, Parábolas de Jesus, como já aqui falamos. Então, quero também lembrá-los que ao final registrem ali nos comentários suas impressões, seus questionamentos e bem mesmo suas críticas, porque são muito importantes para nós. Então, desejamos a todos uma boa noite e nos vemos no próximo sábado. Deus abençoe a todos. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.